Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Jefferson Arruda. Este é o canal Juízo Econômico e no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aí informação sobre a carteira aqui do canal, onde a gente investe todo mês ao longo aí de mais de 2 anos, atingindo aí números bem interessantes. A gente vai dar uma olhada no panorama de como foi o mês de outubro, né, as mudanças que a gente fez, onde que a gente investiu, os proventos que recebemos e a perspectiva aí para o final do ano. Eu acho que é bem interessante. Então, se você já gosta desse tipo de assunto relacionado a finanças, a economia, deixa aquele like, se inscreva se você não for inscrito, curta e compartilha, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, no engajamento. Dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo é legal e também distribui para as outras pessoas. Se você também gosta de viagens, de milhas, também tem vídeo aqui no canal onde eu compartilho com vocês isso, sala VIP, né, cartões de crédito, bem legal. Depois dá uma conferida nas playlists aí que com certeza vão ajudar bastante vocês. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, como foi a carteira do Juízo Econômico no mês de outubro. Já estou compartilhando, então, pessoal, o site aqui é o Status Invest, né, modernizado aqui, acho que eles fizeram alguma atualização. Vamos dar uma olhadinha aqui na carteira para a gente ver. Patrimônio nosso, então você vê que ele é um patrimônio crescente, a gente chega aí a quase 36 mil reais, é bem satisfatório, pessoal, quando você olha para o tempo, né, e vê a evolução aí do nosso patrimônio. Então, quando a gente coloca aqui todo o período, né, acho que deve dar 2 anos e 1 mês, né, a gente começou em setembro de 2023, né, agora já estamos entrando aí em novembro, e você vê que todos os meses a gente vai fazendo aportes aí recorrentes, justamente para aumentar aí o valor ao longo do tempo aí da nossa carteira, contando também com a valorização, né, dos ativos que a gente tem, das ações, os próprios títulos aqui de renda fixa, tesouro. Então a gente tem aí uma carteira bem moderada. Eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, mas é legal você ver aqui a história ao longo do tempo, né? Então a gente fechou o mês de outubro com 35.993, praticamente 36 mil reais aí. Lembrando que eu faço aporte de mais ou menos R$ 1.000, um pouco mais, um pouco menos, e a gente já galgou um bom caminho. Tivemos aqui um crescimento de 22% nos últimos 6 meses, 77% em 12 meses e mais de 200% em 24 meses. Quando a gente olha um pouquinho da distribuição aqui de proventos, a gente tem um resumo aqui. Se a gente olhar para o mês 10, a gente teve R$ 109 de proventos, bem interessante. Então eu vou mostrar um outro gráfico ali que a gente tem a média mensal, e não tivemos, acho que, ações pagando dividendos. Então é um valorzinho que ele está entrando no caixa. Lembrando que a nossa carteira ela é diversificada, então eu tenho poucos de fundos imobiliários, um pouco de ações, mas o provento ele é um pouco variável. A gente tem mais ou menos uns R$ 90 aí de fundo imobiliário, que é meio fixo, e o restante é ação, tá? Movimentações aqui a gente teve 2.500 de compra, 993 de vendas. Tivemos ganho aqui de 143 na compra e na venda, né, de ações. Então a gente tem aqui mais ou menos uns 1.500 de aporte aí esse mês. Comentei no vídeo passado que eu trouxe, pessoal, que eu quero tentar fazer aportes maiores para alcançar em 2026 100 mil reais. É um desafio bem complexo, né? Então a gente vai depender de aportes um pouco maiores e também torcer aí para o mercado ele continuar nesse aumento gradativo. O ano que vem é um ano complexo, ano de eleições, então vamos ver o que o mercado guarda aí pra gente, tá? Ações aqui, nós tivemos uma variação aqui, ele compara aqui alguns comparativos. Eu vou entrar no detalhe, acho que eu nem vou comentar isso aqui com vocês. Sobre as movimentações, então vocês veem aqui, né, que a gente tem meses que tem mais, né, que a gente fez uma gestão da carteira e movimentou bastante, mas de maneira geral a gente movimenta em torno de R$ 1.000 aí na carteira. A distribuição é mais ou menos 1/3 em cada tipo de ativo, em cada segmento. Vamos compartilhar aqui detalhamento agora de proventos, tá, pessoal? Como é que foram os nossos proventos ao longo aí do período? A gente está em outubro, R$ 109 de proventos. A gente consegue ver aqui a segmentação, então eu consigo ver o que é ação e o que não é. Então a gente teve R$ 101
de fundos imobiliários e R$ 8,00 de ações, então deve ser juros sobre capital próprio e algumas outras coisas. Você vê que o que é vermelhinho aqui é ação, né? Então tem meses que a gente recebe um pouco mais por conta dessas ações, né? Aqui teve também um pagamento extraordinário e tal, mas o nosso objetivo é aumentar aí essa nossa renda passiva através dos fundos imobiliários de forma mensal, para que cada vez a gente aumente, então ao invés de R$ 100, daqui a pouco já está 200, 300, e as ações elas vão pagar também de maneira cíclica, mas não de forma contínua, né? Então geralmente a ação paga a cada 3 ou 4 meses, e a gente vai buscando essa rentabilidade. Olhando, né, para a rentabilidade, agora propriamente dito, a gente tem aqui um desempenho onde a gente está defasado aí contra o Ibovespa, né? Se a gente coloca toda a grade de comparação, né, se a gente olha para o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde a gente também tem comparativos, né? E se a gente olha aqui para a inflação, a gente vê que a nossa carteira está no meio aqui, né? Então, nossa carteira nos últimos 12 meses, que é o que está sendo exibido aqui, ele tem para a gente 9% de rentabilidade. Quando a gente coloca período aí de 30 dias, que foi o mês de outubro, vamos ver como que foi a rentabilidade. Então, a nossa rentabilidade no mês de outubro, a gente ficou com 0,26, então uma rentabilidade baixa relativamente, né? Tivemos aí um pouquinho de ganho acima da linha de zero, um mês bem desafiador, levando em conta as características que a gente tem, tá? Quando a gente olha aqui para nossa rentabilidade de forma consolidada, a gente vê que a gente teve meses aí com um número melhor, né? Março e abril, quase 10%, e agora no final do mês a gente teve julho, mês ruim, agosto bom, setembro também ok, outubro próximo aí da estabilidade, e aqui a gente consegue ver o anualizado, a gente está com 13% no ano, é uma rentabilidade ok, pensando que a gente tem títulos de renda fixa, títulos de renda variável, então tudo bem que a taxa de CDI, a taxa Selic, ela está alta, então de certa forma os nossos rendimentos em renda fixa, em tesouro, acabam contribuindo para esse número, mas a gente ainda tem 2 meses, né? Novembro e dezembro, se a gente conseguir 1%, 2% aí, a gente chega em 15%, que seria uma meta aí para a gente fechar esse ano entre 15% e 17%. O ano passado ele foi bem desafiador, né? A gente terminou negativo o ano, então praticamente investimos durante o ano todo e não tivemos ganho de rentabilidade. O primeiro ano a gente teve uma boa rentabilidade, né? Então a gente está com 26% de forma acumulada. A ideia é aumentar esse número, né, pessoal? Distribuição, então, eu já falei para vocês, mas temos aqui 14 mil em ações, que representam 38%, 10 mil, 11 mil aqui em fundos imobiliários, que representam 30%, e em renda fixa a gente tem quase 10 mil no Tesouro, e mais alguns títulos aqui de CDBs, que somam aí 4 mais 26, uns 30%, então a gente tem 60% em títulos de renda fixa e fundos imobiliários, e 40% aqui em ações. Ações aqui se valorizou recentemente, pessoal, então por isso que o número está um pouquinho maior, mas a meta que eu tenho aqui é sempre tentar deixar de maneira equilibrada aí renda fixa, fundos imobiliários e ações, tá? A parte de metas aqui a gente não tem nada configurado, né? A parte de subcarteira também não. Vamos falar um pouquinho das transações, para vocês verem o que a gente teve de negociação naqueles R$ 2.500, tá? Se a gente olha para o mês de outubro, a gente teve Alpargatas, aqui uma venda, que a gente vendeu Alpargatas no dia 20. Eu tinha comprado Alpargatas no mês passado, né, justamente para fazer aquela mudança de carteira que eu comentei para vocês, que eu estou migrando algumas coisas do Banco Inter para a corretora da Rico. Então aqui eu comprei mês passado Alpargatas na Rico, agora eu vendi esse mês do Banco Inter. A gente teve mais uma compra de tesouro, aqui a gente comprou R$ 1.500 de tesouro. A ideia aqui é a gente aproveitar a taxa que a gente tem de IPCA 2040, né, uma taxa de mais de 7%, então você ganha a inflação, que está em torno de 5% e mais 7%, então a gente está falando de 12% de rentabilidade, levando em conta a inflação, que é bem importante, pessoal, porque se a inflação subir, né, se as coisas ficarem caras demais, o teu rendimento ele acompanha, da mesma forma que a gente tem uma perspectiva de baixa de inflação, a ideia é a gente ter um ganho ao mercado, tá? Então a gente tem 2 estratégias que podem ser aplicadas aqui. Além disso, a gente fez uma aquisição de Allos 3, então perspectiva aqui da companhia de boas entregas, a gente fez uma análise gráfica para fazer essa entrada, vamos acompanhar como é que está sendo aí o andamento
desta ação, e também compramos aqui mais 5 cotas do fundo imobiliário, o fundo de fundo, CAFOF 11, no mês, acho que foi em julho ou agosto. Comentei que eu estava um pouco descontente com o CAFOF 11, mas ao longo desses 3, 4 meses eu vi que ele se manteve estável, apresentou números consolidados, então eu achei interessante fazer mais um aporte de 5 cotas nele, até porque o preço estava um pouco abaixo aí do valor patrimonial, com indicadores interessantes, então na minha visão foi bem importante para fazer a aquisição aí dessas cotas. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui, eu acho que era isso. Um resumão aqui da carteira para vocês. Então a gente tem quase 36 mil reais, a rentabilidade a gente já falou, eu acho que foi um mês bem interessante, falando de crescimento, mas se você olha os números no detalhe, você vê que ainda a gente ficou para trás aí esse mês, o Ibovespa que andou um pouco melhor que a gente no mês de outubro, a gente ficou no 0 a 0, um pouquinho mais, porque a gente teve ali outras ações ali que não performaram legal, então a gente teve algumas mudanças e isso prejudicou um pouco a nossa carteira. De maneira geral, pessoal, estou bem contente com nossos resultados, nada que assuste, nenhuma ação ainda que esteja me chamando a atenção para fazer ali a retirada dela ou a substituição da carteira. Acompanhei os resultados de Banco do Bradesco, a princípio eu tenho alguns números ali que colocam um pouquinho em dúvida ali, uns números que serão apresentados do Banco do Brasil, mas eu sigo acompanhando, né? O Banco do Brasil a gente tem na carteira ainda, mantém-se, e vamos ver como é que vai ser aí os resultados aí que estão divulgando, né, os resultados das empresas aqui no Brasil, e isso impacta bastante, então a nossa carteira, então é bom ficar de olho. Tá? Se vocês gostaram aí desse conteúdo, né, me digam aí o que vocês estão achando, se vocês também têm uma carteira, como que vocês performaram aí no mês de outubro, coloque aqui nos comentários se você também tem outros tipos de operações, além do mercado brasileiro, eventualmente o mercado americano, criptoativos, onde que você coloca o teu dinheiro, e a gente vai trazendo conteúdos conforme vocês vão enganjando aí, pedindo aqui pra gente, a gente vai compartilhando esse tipo de assunto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir se você for inscrito. Se não for inscrito, deixa aí a sua inscrição, o teu like, porque isso ajuda bastante aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.